Ponto de partida do nosso projeto é a Eletrofil Refrigeração Ltda, empresa brasileira fundada em 1946, com operações na região metropolitana de Curitiba. A empresa atua na fabricação de expositores refrigerados, câmaras frigoríficas e sistemas completos de refrigeração, atendendo desde pequenos comércios a grandes redes de supermercados. Ao longo do tempo, a Eletrofil expandiu sua presença para a América Latina e investiu em soluções sustentáveis como o uso de refrigerantes naturais e tecnologias voltadas à eficiência energética. Nesse contexto, identificamos um problema central. Os compressores são o coração dos sistemas de refrigeração, mas estão sujeitos a desgastes e falhas. A maioria das empresas ainda opera com manutenção corretiva ou preventiva, ou seja, só age quando o problema já aconteceu ou em intervalos fixos pré-determinados. Isso gera paradas inesperadas, aumento de custo e, principalmente nos ambientes que dependem de controle de temperatura, perdas de produtos. Uma única falha em câmara fria pode gerar grandes prejuízos. Diante desse cenário, surgiu a proposta: desenvolver uma inteligência artificial capaz de prever falhas com antecedência, com coletas e análises automatizadas a cada 15 minutos. Bom, agora os objetivos. O que o projeto propõe alcançar? O objetivo geral seria desenvolver um modelo de inteligência artificial preditivo para detectar e prever falhas em compressores de refrigeração industrial. Os objetivos específicos seria coletar dados de operação e selecionar as variáveis térmicas mais relevantes, treinar e avaliar modelos de machine learning para detecção de anomalias, implementar interface conversacional via WhatsApp integrado e uma base de reconhecimento técnico, RAG, e disponibilizar painel de monitoramento em tempo real com indicadores de risco atualizados. Fundamentação teórica. A nossa solução se apoia em 3 pilares teóricos: a manutenção preditiva, que usa o monitoramento contínuo para planejar intervenções antes da falha; o machine learning, especialmente o algoritmo Random Forest, capaz de identificar padrões anômalos em variáveis como temperatura e pressão; e a arquitetura RAG, Retrieval Augmented Generation, que combina modelos de linguagem com uma base de conhecimento técnico vetorizada, permitindo respostas precisas e contextualizadas em domínios especializados. Metodologia e fluxo de dados. A metodologia do sistema funciona em 3 etapas encadeadas. 1. Coleta e tratamento contínuo. Dados operacionais são extraídos via a API da empresa a cada 15 minutos, limpos e padronizados automaticamente. 2. Análise lógica e triagem de riscos. Regras calculam 2 indicadores: a amplitude de variação térmica e a tendência de crescimento da temperatura. Com base nisso, o sistema já classifica cada compressor em 4 níveis de risco imediato: normal, atenção, alto e crítico. 3. Classificação e previsão avançada. O algoritmo Random Forest consolida todos os alarmes e dados de telemetria para antecipar tendências com base no seu histórico. Arquitetura do sistema. A arquitetura integra 4 módulos principais: o front-end mensageria, que funcionam via WhatsApp utilizando a Evolution API. Uma máquina de estados controla o fluxo da conversa. O back-end é uma API Flask em Python que gerencia webhooks, detecta intenções de usuário e orquestra todas as chamadas. O banco de dados vetorial usa PostgreSQL com uma extensão pgvector, armazenando intervenções de 1536 dimensões para buscas por similaridade. E a geração de respostas é feita pelo GPT 4.1 Mini via LangChain com prompt de segurança rigoroso. O sistema nunca sugere alterar parâmetros ou abrir componentes, sempre encaminha para o técnico quando necessário.
Resultados: assistente e análise de risco. O nosso assistente conversacional demonstrou precisão e velocidade, com respostas técnicas baseadas estritamente nos manuais vetorizados. O tempo de recuperação dos dados no banco foi inferior a 200 milissegundos. As restrições do prompt foram rigorosamente respeitadas. O assistente nunca sugeriu alterações de setpoints ou abertura física de componentes, direcionando casos complexos ao técnico de primeiro nível. Quanto ao monitoramento e classificação de risco, o algoritmo classificou corretamente as anomalias via telemetria, isolando com precisão os equipamentos com tendência de superaquecimento, variação maior que 0,5 graus Celsius, em estágios iniciais. E por fim, o painel dashboard. O sistema gerou exibições consolidadas com alarmes agrupados por criticidade: crítico, alto, atenção e normal, viabilizando a priorização eficiente da equipe de manutenção. Na parte de análise de custos, vamos falar dos tokens e OpenAI. Com o sistema de modelos que a gente usou para geração de texto e vetorização, a gente conseguiu garantir um alto custo-benefício nas operações do RAG, onde o contexto já é estruturado e fornecido para IA. Na fase de protótipo e validação, a gente gastou cerca de 7 centavos de dólares para testar o protótipo, onde foi processado cerca de 60 mil tokens de entrada e saída. Numa projeção mensal, a gente estipulou 50 lojas operando 100 conversas por dia, que daria um consumo médio de 2 mil tokens de entrada e 400 de saída por conversa, que totalizando daria cerca de 216 dólares mensais. Bom, continuando a análise de custos, vamos falar um pouco sobre a infraestrutura em nuvem, pois no protótipo a gente utilizou os serviços gratuitos, porém com baixa escalabilidade para cenário de produção, né? Bom, na transição a gente projetou alguns valores, sendo para o servidor do back-end cerca de 25 dólares, o banco de dados também 25 dólares, a conexão do WhatsApp Evolution API com o VPS dedicado cerca de 10 dólares, questão de domínios, custos extras, etc., cerca de 5. Tudo isso totalizou cerca de 65 a 80 dólares mensais. Bom, como considerações finais, chegamos a alguns pontos importantes, onde o primeiro seria a viabilidade, visto que a integração de telemetria contínua, a análise vetorial e a interface do WhatsApp formaram uma solução coesa, preditiva e de baixo atrito para manutenções futuras. A gente também seguiu alguns protocolos de segurança, onde os prompts foram ajustados para não sugerir que o cliente mexa em dados sensíveis ou no equipamento que cause algum tipo de perigo para ele. E a escalabilidade e trabalhos futuros, né? Onde os próximos passos incluem a integração de dados de vibração, de corrente elétrica, etc., a expansão da base de conhecimento com histórico de chamados, ordem de serviços, etc. E, claro, sempre o refino dos prompts e modelos supervisionados cada vez melhores. Bom, esse é o nosso sistema de manutenção preditiva dos compressores. Ele consome a telemetria dos equipamentos e a transforma em decisão: qual equipamento atender primeiro e com qual prioridade. Assim, a gente substitui a atuação reativa pela antecipação da falha. Bom, por trás deles atuam dois modelos de machine learning, um que estima a probabilidade de falha, que é o Randall Forest, e o outro que identifica o comportamento de anomalia, que é o OneClass SVM, e ambos são retreinados periodicamente para poder ganhar precisão. Aqui na tela de visão geral a gente tem o retrato do todo: quantos alarmes existem, quantos são críticos e quantos ainda não foram tratados. E caso o problema ainda não tenha sido tratado, a gente consegue fazer um chamado aqui para poder ter a tratativa. Bom, aqui na esquerda, na parte de dashboards, a gente tem a parte da saúde da frota, onde a gente mostra o risco
que se distribui entre lojas, e as unidades com risco elevado e alarme ativo são as que mais exigem atenção imediata. E mapa de risco é o centro da análise, onde cada compressor recebe um score e uma estimativa de quanto tempo resta até atingir o seu nível crítico. Por aqui a gente também consegue fazer o chamado. Em temperatura, a gente compara o valor real com o set point e também os desvios persistentes que revelam dificuldade de refrigeração. A gente consegue analisar isso de acordo com cada dispositivo. Em alarme de lojas, a gente consegue aplicar análise de Pareto e evidenciar quais unidades ainda concentram a maior parte de ocorrências. Em ciclos de degelo, a gente consegue acompanhar o tempo de degelo de cada equipamento e, se for acima de 30%, a gente já trata como anomalia. Em pressão, a gente cruza os dados de sucção e condensação e essa relação aponta a fuga de gás ou condensador obstruído. A gente consegue identificar por equipamento também. Em chamados, a gente consegue identificar o tempo médio de resolução dos chamados e também os equipamentos que apresentam reincidência. A gente consegue identificar pelo status dele se ele foi tratado, resolvido ou se ainda não teve nenhuma ação. E a qualidade do modelo, a gente consegue trazer as métricas e os fatores de maior peso nas prevenções, garantindo a nossa transparência. Bom, agora vamos mostrar um exemplo do RAG funcionando em tempo real, onde o cliente vai mandar a mensagem e o assistente vai responder com a saudação, conforme o horário do dia. E assim que o cliente fornecer o ID da unidade dele, vai identificar a unidade e vai sugerir um menu de opções, onde o cliente vai poder escolher a opção que ele necessita, ou que ele gostaria de visualizar, e o RAG vai responder com as informações. Aqui, por exemplo, verificar alarmes ativos, ele vai listar todos os alarmes ativos da unidade, e se eu venho aqui, detalhes do alarme 2, ele vai fornecer todos os detalhes que ele tem disponível sobre o alarme específico. Aqui vai estar todas as causas, detalhes específicos do alarme. Se o usuário por acaso solicitar o menu novamente, ele vai reenviar o menu com as opções. Ele pode tirar uma dúvida, falar com um profissional. Caso ele escolha por visualizar o dashboard da unidade, ele vai gerar um link acessível de até 1 hora. Após 1 hora ele vai esperar o link. E nesse link, quando ele carregar, vai abrir um dashboard completo sobre todos os alarmes, causas, motivos, telemetrias, tudo que a gente conseguiu pegar com a API. Bom, aqui está o dashboard no dispositivo móvel, né? Que a gente tem os alarmes, criticidade de cada um, né? Que no caso são os 4 alarmes são de criticidade média. Quando o cliente desce aqui e clica em algum alarme específico, ele abre uma tela com todas as informações disponíveis que a gente conseguiu capturar sobre o alarme. Tem a temperatura atual, o desvio do set point, que no caso seria a temperatura ideal, o gráfico com as temperaturas e a opção de abrir um chamado. Voltando aqui no WhatsApp, quando eu solicito para falar com um técnico responsável, ele vai encaminhar um chamado pelo WhatsApp de um dos nossos membros, né? Mas ele manda o
o chamado com todas as informações, o número do cliente, a loja do cliente e sobre o que seria o chamado.